Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel. Eu estou aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, para fazer a continuação da leitura do capítulo 22 do livro de Provérbios, né? A continuação da leitura, da reflexão, das meditações, em tudo aquilo que a palavra de Deus ela tem para nós. E como não podia ser diferente, eu gostaria de continuar com você a leitura dos versos 26 a 29 nessa noite, fazendo assim um apanhado de tudo aquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações. Então, como de costume, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo os versos e anotasse até os de referência, se você assim se interessar. Mas, se você não tiver uma Bíblia perto de você, não tem problema. É só acompanhar pausadamente, que aqui nós fazemos as devidas reflexões conforme, o apanhado de instruções que o Senhor tem para nós. Então, sem demoras, livro de Provérbios, capítulo 22, versos 26 a 29. E o verso 26, ele diz assim: Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Como referência a esse verso, nós temos ainda no livro de Provérbios, no capítulo 6, nos versos de 1 a 3, a seguinte passagem: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. E também no livro aqui de Provérbios, no capítulo 11, verso 15, que fala: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. E também no livro de Provérbios aqui, também capítulo 17, verso 18, que fala que o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Um aviso, novamente na palavra de Deus, de contra ser fiador. E esse aviso muitas vezes a gente vê que ele é repetido, para que nós não sejamos fiadores, não estejamos entre aqueles que se comprometem, em acordo com mãos, ou seja, que fazem aquele gesto de concordância com as mãos e que se tornem garantias para os outros, porque a garantia das nossas vidas e dos nossos negócios, elas não pertencem a nós, elas pertencem ao Senhor. Ser fiador, lembrando, é você se responsabilizar pelo que possa vir a ser a consequência a ser sofrida pelo outro, por algum ato, por algum dano, por algum prejuízo. Então, isso cria uma brecha de impunidade, e a impunidade ela é contrária à lei do Senhor. Ela cria uma brecha de você se assegurar em outra pessoa, e isso na verdade é o papel do Senhor. Nós devemos sempre nos assegurar no Senhor, porque a nossa segurança e a nossa provisão garantida é o Senhor. O verso 27 ele diz ainda: se não tens com que pagar, por que te tirariam a tua cama de debaixo de ti? Como verso de referência, nós temos aqui no livro de Provérbios mesmo, Provérbios 20, verso 16, que diz: ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. É justamente para a gente refletir, a gente não se permitir envolver nesse tipo de situação. Por quê? Porque isso é um envolvimento naquilo que vai se tornar uma dificuldade extrema, a ponto de colocar você na situação de que o credor ele remova tudo aquilo que você tem, até o que é necessário de subsistência, por exemplo, a tua cama debaixo de ti, como diz no verso, até aquilo que é considerado essencial de subsistência vai lhe ser tirado, ser colocado numa posição de fiança, se você estiver como fiador por alguém. E isso não precisa muita reflexão, ainda na nossa sociedade ela é uma verdade, Quantas pessoas e quantas histórias de que perderam tudo porque foram fiadores de outras pessoas, que no meio da dificuldade acabaram por não honrar seus compromissos e prejudicaram uma segunda família, que é aquela família, que estava sob fiança e acabaram perdendo os seus bens. Então é uma alerta da palavra do Senhor para não confiar homens nos homens, e sim confiar no Senhor, que tudo Ele proverá, tudo Ele subsistirá e o bom caminho Ele abrirá. No verso 28 diz ainda: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais.
Como referência paralela desse verso, está lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 14, que diz assim: não mude o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. E ainda em Deuteronômio 27, verso 17, diz: maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. E ainda no livro aqui de Provérbios, no capítulo 23, verso 10, mais para frente um pouquinho, né? Diz ainda: não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. E a reflexão que eu trago é uma reflexão assim de um cunho talvez mais espiritual, que seja: não substituamos todos aqueles antigos marcos, antigos limites, antigos processos, antigos determinações e direções feitas pela fé. Por exemplo, né? Existe um teste que o nosso apóstolo Paulo, né, na palavra de Deus, ele faz para dizer se a igreja está em pé ou se a igreja ela está em dificuldades. E essa justificação é apenas pela fé. Então, é impaciência de restrição, independência obstinada de espírito, resistência ilegal à autoridade das coisas divinas são características, né, para serem identificadas, e assim também são características dos últimos dias. Mas existem outros versos que podem ensinar para nós, né, sobre esse verso, e até como sobre um verso como se fosse de referência, uma referência paralela também. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos de 1 a 7, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aquela aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que querem sempre e que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desvirarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Esses foram os marcos do nosso irmão apóstolo Paulo para justamente demonstrar a saúde, se a igreja estava sadia ou não. Então a importância é que valorizemos as devidas instruções, não digo liturgias, mas eu digo de direções mesmo, ensinamentos que foram estabelecidos pelos antigos, né? E assim nós preservamos a nossa fé, preservamos a nossa integridade, preservamos muitas vezes a nossa honra e preservamos a nossa fé. A gente pode até dizer que, de uma certa forma, se a gente for abordar de uma forma mais histórica, as tradições romanas que vieram, elas são remoções de marcos antigos que a própria Bíblia, as próprias Escrituras estabeleceram. Então, é justamente um alerta para que a gente não sobreponha, não atualize, não modernize, né, aquilo que, na verdade, é palavra eterna, é palavra segura, é palavra justa, perfeita e imortal. Verso 29, que é o nosso último verso da noite, o nosso último verso desse capítulo, diz assim: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Perante a face, esse trecho, perante a face de reis será posto. E a gente pode refletir que ele vai ser o homem que é diligente em tudo aquilo que ele faz, ele será posto assim diante de reis como José na palavra de Deus, como Neemias na palavra de Deus, como Daniel na palavra de Deus, né? Gênesis, ali no capítulo 39, nos versos 3 a 6, diz: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou a graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão
tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E ainda, Gênesis capítulo 41, verso 42 diz: E tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E também Neemias capítulo 1, verso 11, que diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 2, verso 1 também fala: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Daniel capítulo 6, versos 1 a 3, que diz: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 8, verso 27 ainda fala: E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E espiritualmente, esses homens diligentes, como a gente exemplificou aqui através da palavra, eles estarão diante do rei dos reis, como está em 1 Reis capítulo 10, verso 8, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Apocalipse capítulo 7, verso 15 fala: Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E também como está em Apocalipse 22, capítulo 22, versos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E também em João, capítulo 12, verso 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Essas são as reflexões deste livro maravilhoso que é o livro de Provérbios. Essas são as reflexões dos versículos de 26 a 29, nesse vídeo, nesse dia, nessa hora, nessa reflexão apanhada aqui, né, cheia de boas instruções, bons valores que o Senhor deseja passar aos nossos corações, e mais do que aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Esse é o nome do vídeo: sigamos em boa direção. Então eu espero que ele tenha sido bênção para ti nessa noite. E se o Senhor assim permitir, na próxima semana, na próxima quinta-feira, estaremos com um novo vídeo, com um novo capítulo, iniciando com novas reflexões. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.